sejam bem-vindos para mais um episódio do Paddock Podcast, seu podcast favorito sobre Fórmula 1 e automobilismo. E estamos de volta com um episódio especial hoje, não é, Emily? Exatamente, Vitória. E hoje a gente tá aqui para fazer o quê? Analisar as duplas de pilotos no grid da Fórmula 1 desse ano de 2025 até agora. E tem muita coisa para falar, né? Olha, com certeza. Eu acredito que não seja só a gente que tem reparado aí essas diferenças que algumas das duplas têm tido. São diferenças notáveis. Então, então, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, e assim, tem vários rookies nesse grid. Alguns entraram e outros saíram. E o que é que você acha? Você acha que a gente deve começar com quem? Com quem já estava no grid ou com quem acabou de chegar? Eu acho que a gente pode começar com quem já estava no grid. Tem que dar priorização, Emily, para os mais velhos. Bora priorizar. Então a gente vai seguir a ordem de idade, é isso? De idade aí também já é too much, né? Que aí vai ter que começar pelo Alonso. Pelo Alonso. Tá bom, então vamos começar por... Ai, não sei. Diz aí. Vamos começar pela Ferrari? Pronto, Que Ferrari. muito foi falado esse fim de semana. A equipe de pressão, né? D e pressão. Depressão. Porque enquanto o Lewis Hamilton tá chorando e bem mal, a gente vê que tá perceptível assim que ele não tá nem um pouco bem. Leclerc tá surtando e coringando. Daqui a algum tempo ele estreia o próximo filme do Coringa com Leclerc. Hashtag manda textão. Eu vejo ele muito como aquele meme da Emily em O Diabo Veste Prada. I love my job, I love my job, I love my job. Ele tá, tipo, surtando, gente. Surtando por dentro. E, assim, essa dupla teve vários momentos esse ano, né? Mas uma coisa que é muito perceptível é que tá todo mundo desestabilizado dentro daquela equipe e que isso tá afetando eles. E isso possivelmente, eu tô falando possivelmente somente porque eu não tenho jornalisticamente como afirmar, está afetando eles dentro da pista e os resultados que a equipe pode ter, né? E eu acho que é muito interessante, porque assim, é notório que entre eles dois tem acontecido alguma coisa. Eu não consigo ainda entender se para o Hamilton poderia ser colocado como o que a gente colocava para o Daniel Ricciardo, uma questão de adaptação ao carro, mas passou a ser algo curioso justamente pelo fato de que o Leclerc tem ganhado posições mais à frente. Nessa corrida, o Hamilton fez muito mais uma corrida de recuperação, que inclusive achei para ambos, eu acho que o problema para ambos, seja para um que está fazendo a corrida de recuperação, seja para o outro que estava ali brigando por posições no pódio, para ambos a Ferrari não soube colocar uma boa estratégia. Não, com certeza não. O que não é uma novidade, né? Porque a gente sabe que desde de anos e anos a gente vem reclamando dessa questão das estratégias da Ferrari e pelo visto não vai mudar. Eu acho que a gente já... É porque, assim, é muito difícil a gente falar sobre a Ferrari, né? Muito difícil. E, assim, quando a gente fala sobre a Ferrari, é sempre com aquela coisa de, nossa, será que vai mudar? Com aquela esperança. Mas a gente tá percebendo que os próprios pilotos e o chefe de equipe tá dizendo com todas as letras: galera, a gente já mudou tudo dentro dessa equipe. Tem uma coisa maior que nós, que não mudou, e por isso que não muda. Inclusive, o próprio Fred falou isso. Eu acho que nesse fim de semana, por exemplo, uma esperança. Leclerc, pole. O que a gente tira dali? Meu Deus, ele vai vir ali, meu Deus. É o fim de semana, ali vai ser arrochado. Mas daí ele foi caindo num ritmo, recebeu penalidade. E aí o Hamilton teve mais um fim de semana fraco, né? Porque ele já tinha tido a questão do GP da Bélgica. Terminou em 12º e ele fez todo aquele desabafo, né? Porque ele disse que estava se sentindo inútil e que a equipe deveria considerar substituí-lo. Eu fiquei muito surpresa. Mas, assim, na minha concepção, eu acho que a questão da Ferrari é
é deixar assim mesmo essa questão da estratégia. Aqueles problemas internos que sempre acontecem na Ferrari, mas que agora a gente fica tipo assim, o que é que tá acontecendo? Socorro, socorro, pelo amor de Deus, alguém me conta o que é que tá acontecendo. A gente São os consegue ver próprios pilotos claramente que que estão são tendo essa. problemas internos. E eles estão claramente tendo essas questões de autocrítica, né? Gente, eu fiquei, até agora eu vou bater nessa tecla, porque eu fiquei muito surpresa com a fala do Hamilton na entrevista, assim, muito surpresa mesmo, até porque era uma coisa que quem acompanha a gente desde os primórdios desse podcast sabe que a gente comentava, meu Deus, o mundo tá se acabando e o Hamilton tá. Não, galera, amanhã vai ser um dia melhor, good vibes only. E tipo assim, amor, a good vibes foi ó, muito longe. Sim. E outra coisa, enquanto o Hamilton tá nessa seara de lidar com a Ferrari agora, né, que é o primeiro ano, então ele tá na fase depressiva, autodepreciativa, o problema sou eu, não é você. O Leclerc já tá tipo assim, galera, o problema é vocês, tá? Não sou eu, o problema é vocês. Eu acho que, apesar de todo mundo dele falar o tempo todo, reafirmar que quer continuar na Ferrari, que a carreira dele é na Ferrari, que não tem nenhuma outra equipe que brilhe aos olhos dele, ele meio que tá, tipo assim, naquela briga interna, tipo, eu vou continuar aqui, eu sei que eu vou continuar, mas algo precisa ser feito. E eu já tô de saco cheio do que vem acontecendo. E é aquilo, né? Não é mais não é nada que esteja por debaixo dos panos, como a gente já falou, tá invisível para a gente que é da mídia, para quem acompanha, para os fãs, que algo deve ser feito. Pois é. Mas vamos ver aí os próximos capítulos, né? Pra ver o que é que acontece. E aí, qual pode ser a próxima dupla que a gente pode analisar? Vamos falar sobre Mercedes, a dupla da Mercedes. Vamos. É, Essa dupla da Mercedes, hein? Esse ano. eu acho que nessa última corrida o Russell foi como e quieto, viu? Sim. Ele tá sempre vindo nesse estilo, né? Quando você dá a festa, fica, oxi, o que é que o Russell tá fazendo no pódio? Ele é tipo assim, galera, tudo bem? Tô aqui, manda um beijo. E é isso. Olha, o que eu vejo da dupla da Mercedes tem da parte do Russell uma performance assim estável. Ele tem mantido um ritmo estável. Agora o Kimi, eu não sei. Eu realmente assim, eu acho que ele tá ali naquela parte de configurações, naquela parte assim de entender melhor. Ele também é muito novo, né? Então, eu acho que sempre que a gente vai pontuar uma diferença entre Kimi e Russell, a gente tem que pensar o quanto para ele essa parte Fórmula 1, a categoria Fórmula 1, é diferente da experiência que o Russell tem tido durante esse tempo, né? É muito diferente, assim. Ele tá correndo numa equipe grande, né? Já chega numa equipe grande, já chega substituindo o Hamilton. A gente sabe das dificuldades que ele É um vem tendo peso. nas últimas corridas, né? Mas como você falou, é preciso que a gente entenda que muitas coisas não vão acontecer porque ele é Hulk. Ele ainda tá ali se situando dentro da própria equipe, entendendo como funciona a Fórmula 1 dentro da pista e fora da pista. Porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente vê análise e etc., o que conta dentro da pista é o principal, mas existem muitas coisas que acontecem nos bastidores que afetam quem tá dentro da pista. Então, assim, ele ainda tá lidando com entrevistas, o assédio e etc. Então, apesar dele estar tendo os resultados um pouco mais abaixo do que eu acho que a grande maioria esperava, de uma certa forma, na minha opinião, ele ainda tá indo muito bem. Para ser um Hulk, para toda a Eu pressão. Sim, e eu acho que tem um fator que a gente não pode esquecer, né? Para ambos, assim, que define muita coisa, é que o carro da Mercedes ainda tem se mostrado um carro que precisa de melhorias. Sim. E os pilotos sabem disso. Desde o ano passado, sempre foi algo muito pontuado entre os pilotos da Mercedes, a questão do carro. Para a Hungria, agora, eles tomaram a decisão de reverter.
para a suspensão antiga, né? Abandonaram ali o pacote técnico introduzido em Imola. E aí a gente teve esse terceiro lugar do Russell no pódio. Eu acho que foi muito também por mérito dele ali no braço, porque a manobra que ele fez sobre o Leclerc foi o que decidiu ali, já foi na parte Sim. final da corrida. Ele decidiu assim, eu acho que ele decidiu assim, eu tenho que ultrapassar e eu vou ultrapassar. E, querendo ou não, eu achei até justo, ambos, se fosse ele ou o Leclerc que levasse ali um lugar no pódio, porque, igual eu falei pra você, achei que ele foi comendo muito quieto e ele manteve ali um ritmo muito bom, sabe? O Kimi, ele finalmente pontuou, né? A corrida dele, para mim, foi muito mais de recuperação também, como no caso do Hamilton. Foi o primeiro ponto dele, assim, em 4 corridas. E ele falou, inclusive, em entrevista, que a mudança de suspensão ajudou a recuperar a confiança dele. Então, é aquilo, é a Mercedes fazendo mesmo esses testes para ver o que está causando instabilidade e não traz, como o Kimi pontuou, por exemplo, a confiança para o piloto ir lá e fazer. Acho que o retorno da suspensão antiga foi um ponto assim que restaurou o equilíbrio para eles. Sim. E eu queria comentar uma coisa, porque o Russell, ele é uma força da natureza, né? Porque ele corre falando com a equipe, prestando atenção no que ele está fazendo, prestando atenção no que os outros pilotos estão fazendo, se eles estão seguindo a regra, lembrando dos artigos das regras da Fórmula 1, tudo isso a 300 km por hora. Ele falando assim, força da natureza, para dizer, acho que ele é um pouco maluquinho. Furacão Russell. E outro ponto da Mercedes, amiga, para quem está escutando a gente, sobre as especulações a respeito da dupla, né? Porque o Russell ainda negocia uma renovação até 2027. Aí surgiram aqueles rumores, né, sobre Verstappen como possível substituto. Sim. Mas Toto Wolff já disse que prefere manter o Russell e o Kimi como dupla atual. Só que, gente, me julguem quem quiser. Eu não confio em Toto Wolff, não, viu? Confio, não. Meus amores, há quantos e quantos anos, há quanto tempo a gente sempre escuta ele falar alguma coisa. E aí, vocês já sabem, né? Não dá para confiar, gente, não dá. Não dá pra confiar. Assim, ele fala, ele mente, ele esconde, faz parte do Ele jogo. Então, assim, esconde. eu não sei se ele seria capaz de pegar, tipo, o Antonelli, colocar ele na Williams e, tipo, subir o Verstappen. Ele é político, né, o Toto Wolff? É. Eu Agora acho resta assim. saber, será que ele quer essas duas pessoas, né, assim, um Russell e um Verstappen na mesma equipe, disputando Olha, ali roda a eu, roda? eu já ia dizer, eu acho que o temperamento de ambos ia ser uma delícia de se assistir. Ah, eu ia me divertir muito. Ora, se não ia. Ia ser demais, era uma coisa que a gente estava precisando. E se não for na Fórmula 1, quem sabe, sei lá, numas 24 horas de Le Mans ou em outra competição. Mas a gente precisa ver esses dois como companheiros de equipe, nem que seja somente por um dia. Eu acho que eles combinam, tá? Eu acho, inclusive, que eles combinam. Eu acho que ia ser caos, viu? Ia. Se ia ser um caos pro bem ou não, já não sei. Agora que ia ser caos, ia. E já que a gente. Coitado, coitado de quem fosse contra. Com certeza. Com toda certeza. E já que a gente falou de Verstappen, que tal a gente agora analisar a dupla da Red Bull, Max Verstappen e Yuki Tsunoda? E no começo da temporada, quem estava nessa vaga não era o Tsunoda, né? Era o Lawson, que infelizmente saiu. Mas a gente vai deixar para analisar ele quando a gente falar sobre a Racing Bulls. Então vamos lá. Equipe Red Bull. O que é que anda acontecendo com a Red Bull, gente? Fico me perguntando. Para quem já esteve na dominância, a questão de ritmo, desempenho, dinâmica, tudo aí, gente, sei não. O Verstappen meio que já aceitou, né? Não, e o pior é que ele tenta muito. Desde a Bélgica, a gente vê que ele tenta pressionar os caras que estão ali na liderança, mas ele acaba sempre ficando longe do pódio. Eu acho que o RB21 se mostrou lento. Se mostrou bem lento, viu?
E eu acho que é muita questão de que a gente já está acostumado, já estava pelo menos acostumados, a ver a Red Bull ali tanto na liderança, que agora tem sido assim, um susto. Mas não é porque, tipo, um exemplo, eles saíram da liderança e foram para a segunda, terceira força. Mas é porque a equipe, nossa, o desempenho da equipe caiu muito. Isso para mim é assustador, assim. Sabe como no ano, um exemplo, no ano anterior uma equipe pode ganhar tudo e no outro ano já, tipo, ficar a terceira, quarta força do grid. E o E é piloto, a isso gente sabe que eu que o acho, Max Verstappen é um piloto excepcional. E mesmo assim, ele não consegue mais tirar a mesma coisa do carro. É e eu acredito perceptível. que é isso que deixa a gente tão chocado com a Fórmula 1, né? Sim. Porque a gente tá vendo, gente, a gente acompanhou um Verstappen versus Hamilton que foi até a última corrida. Aquilo ali foi coisa de maluco, coisa de doido, assim. E, tipo assim, eles estão ambos tentando muito, mas não vai, não vai, não sei o que é. E não faz tanto tempo, né? 2021 não faz Não, tanto tempo. é aquilo. Eu acho que tem muito essa questão do carro, tá pesando muito para ambos. E para um piloto, no caso, como no caso do Verstappen, que estava acostumado ali ele, a ser campeão, 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 a gente ouvia muito indo da Holanda, né? Sim, Você só pontuar não é o bastante. Você quer o pódio. Você quer estar ali, entendeu? O Tsunoda, eu ainda acho que ele tem superado assim, as expectativas com o carro, porque foi uma mudança, como você falou assim, tipo, muito brusca, sabe? verdade. E uma coisa que a gente percebe é que o Tsunoda, ele tá sentindo muita pressão de que é correr na Red Bull. Com toda Não, certeza, a gente percebe nas entrevistas, no humor dele falando com as pessoas, no rosto dele ao sair dentro do carro, a gente consegue ver que é perceptível. E o Tsunoda, ele tem um potencial enorme. A gente viu o que ele fez na Racing Bulls. Acontece que o carro da Red Bull, ele é como um touro, realmente arisco, né? Daniel Ricciardo que eu diga. Checo Pérez, Pois é, Liam Lawson, Liam, aí é um exemplo muito grande. Eu acho que o impacto maior dessa mudança é a questão de tentar reequilibrar a equipe, sim, dentro e fora, né? com Principalmente certeza. internamente. E assim, para o Tsunoda é uma oportunidade grande da carreira dele. Finalmente ele tem ali o ponto alto da equipe, né? Estar na Red Bull. Mas eu acho que na hora que ele chegou, o carro não está tão à altura quanto deveria. Assim, comparado ao antigo carro dele, obviamente deve ser bem Sim, melhor. Agora, comparado aos outros anos, né? é bem complicado. Mas, sendo bem honesta, eu espero que pelo menos o Tsunoda fique mais um aninho, dois na Red Bull. Eu acho que ele merece. Ele fez um ótimo trabalho na Racing Bulls e eu não vejo ninguém para substituir ele, né? Não sei se Eu você vê, também mas não eu não vejo vejo. ninguém que consiga substituir ele. Eu realmente não vejo ninguém para substituir ele. E assim, se for para pensar, até mesmo dentro do grid, assim, não vejo alguém trocando de equipe. Não, ai, gente, seria uma loucura, né? Tipo um Hamilton na Red Bull. Não vejo. Não, não tem como. Ai, não tem como, gente. Desculpa, eu não consigo pensar nisso também, não, viu? Tentei imaginar, mas nem isso eu consegui, nem minha mente quis imaginar. Tem a mente assim, pare imediatamente. Não tente, não ouse. Não tente. E aí? Oi? E aí, eu acho que a gente pode ir para o Racing Bulls ou você tem mais alguma colocação sobre a Red Bull? Não, podemos ir para Racing Bulls. Agora, sobre a Racing Bulls, eu devo ser muito sincera, que eu não tenho tantos pontuamentos. É. Assim, Porque eles o estão ritmo. lá, né? Assim, o ritmo dele, se para Red Bull tá complicado, Aquela coisa, o que é que você acha? Não sou capaz de opinar.
Gente, se para as equipes que a gente considera, vamos ser muito sinceros, aquele ali que está sempre na frente do grid, para as equipes que já estão lá atrás, o negócio continua difícil. Eu acho que uma diferença assim que eu senti nessas últimas corridas, por exemplo, é que antes a gente tinha essa galera do fundo ainda fazendo pelo menos um agito ali no meio do pilotão. Sim. Mas eu tô achando apagado, assim. Eles Até corriam mais perto. não sei se também se é o circuito, né? Hungria a gente não pode também estar. Mas se for analisar todas as outras, eu acho que estão apagados. Olha, porque pra mim é o seguinte. É como se algumas equipes estivessem apagadas, entendeu? Porque existem alguns pilotos que estão em equipes mais para trás, mas que a gente ainda consegue ver eles, sabe? Tipo, nossa, caramba, aquele piloto corre em tal equipe, mas mesmo assim ele conseguiu pontuar bem. Aí a gente consegue ver. Mas a equipe, como por exemplo, a Racing Bulls, eu não consigo ver ela na corrida. Muitas vezes a própria transmissão não mostra. A gente só vai ver o que aconteceu ou quando a gente vai acompanhar em outro lugar, ou depois que termina a corrida que a gente vai ficar prestando atenção nela. Se a gente procurar. Ou então até mesmo, tipo, pelas redes sociais mesmo. Eu acho É. que é também uma questão de talvez. Eu acho que a Emily pode estar certa mesmo. Dar um pouco mais de visibilidade do que aqueles pilotos estão fazendo. Ok, que não são a equipe, vamos dizer, que chama mais atenção do grid para muitos. Mas eu acho que eles estão se esforçando de algum modo. Então, se tivesse talvez essa visibilidade maior, a gente conseguiria ter um acompanhamento maior e trazer um comparativo maior. Por exemplo, a mesma coisa que acontece com eles é a mesma coisa que acontece com a Raiz. Não, isso totalmente. Eu acho que a última vez que a gente falou mais assim da Raiz foi na época do Mick Schumacher, e na época do Tsunoda, que tava assim, sabe? E do Mazepin, né? Que ele fazia cada atrocidade a cada corrida que a gente precisava comentar. Era bem É, complicado. Era bem complicado. exatamente. Eu acho que, tipo assim, essas equipes que estão assim atrás, a gente comentava mais tipo, na época que o Tsunoda tava, na época que tava o Mick, na época que tava. Quem mais? O Ai, Gutenberg. Magnussen também a gente comentava muito. Pronto, por exemplo, eu queria até perguntar a vocês, gente. Eu citei o Mazepin. Vocês que escutam a gente, vocês já assistiam Fórmula 1 na época do Mazepin? Eu lembro que era um acontecimento a cada corrida, porque ele fazia uma atrocidade atrás da outra. Eu sentia como se fosse assim, mano, se eu dirigisse na Fórmula 1, eu ia ser esse cara. Total. Gente, era A cada vez que ele impressionante. rodava na pista, eu ficava, gente, eu ia ser muito Mazepin, não tem pra onde correr. O bicho era ruim com força. Ele era. Ele era. Inclusive, dizem que até hoje ele tá tentando voltar, né? Mas enfim. Deixem nos comentários. Vocês são do tempo do Mazepin? Querido, se tá ruim pra quem é da academia de pilotos que tá esperando, Pois não ia é. nem dizer pra você. Outra equipe que sumiu assim, né? Porque até o ano passado a gente conseguia ver alguns resultados, que até agora não apresentou. Na última corrida da Hungria, ficou em P19 e em P18. É a Alpine, com Pierre Gasly e Franco Colapinto. Ei, Gente, tá aí. Agora uma coisa que me surpreendeu, Franco Colapinto. surpreendeu Gente, como? De forma boa ou de forma ruim? infelizmente, não, nem de forma ruim, assim, me surpreendeu no sentido de que talvez eu tenha sido uma expectativa quebrada. Eu tenho essa sensação, essa Eu, exata sensação. porque também eu achei que ele chegou assim num ritmo muito bom, ele é um rapaz que ele é muito alegre. E Ele aí é eu sinto que ele carismático. é carismático, e aí teve todas aquelas questões, ele ainda foi para um pódio, mas o que rolou? Porque, inclusive, ele bateu em um teste da Alpine, né? Justamente. Então, tipo assim, não sei, foi como. Eu acho que foi igual, sabe o quê? Ai, gente, vão me julgar, eu tenho certeza quando eu falar isso. Não julguem, mas eu lembro que na época que eu defendia muito De Vries, É. na época que eu defendia muito ele, todo mundo ficava.
ai, que vai quebrar a cara, que ele vai ser ruim, que não sei o quê, que por isso que não dão chance pra ele. E realmente, eu acho que foi nesse sentido, assim, uma quebra de expectativas mesmo. Talvez a situação mude, talvez seja algo que relacione o carro, é aquilo. Essas equipes que ficam mais pro fundão, a gente sabe que ali é no braço, é na raça, porque o carro não é uau, que coisa maravilhosa. E assim, eu vou ser honesta com você. Eu fiquei muito surpresa da Alpine ainda não ter tirado ele da equipe, ter colocado outro piloto, porque a gente sabe, né, que ali o chefe deles não tem uma fama muito boa. E o Franco batendo em quase toda a corrida não é assim uma coisa que eles gostem muito. Eu lembro que quando a gente falava da Alpine, desde os nossos antigos comentários, a gente sempre pontuou uma coisa sobre a Alpine e a Haas, que é não batendo, já tá ótimo. Não desmontando o carro inteiro. Aí no caso dele, ele tá batendo em quase toda a corrida. Tá complicado, hein, Franco? Queria realmente entender o que aconteceu com ele, porque, como a gente comentou, ele ano passado ele até entregou alguns bons resultados na Williams. E de repente ele chega na Alpine, tipo, tem a chance, fica no lugar do Dohan, né? E etc. E a gente consegue. Eu não consigo mais ver o Colapinto do ano passado, aquele vislumbre que a gente teve. E claro, assim, talvez ele tenha dado alguns sinais, porque ele fez algumas boas corridas, mas já pro final do ano ele começou a bater o carro, a fazer Eu acho que algumas coisas na Williams já. se a gente for falar de consistência, o Gasly tem uma consistência maior. É. Mas também tá lá no fundo do grid. É, Ainda. tem esse fator. Ele mantém aquela estabilidade ali. Eu acho que o que falta mesmo para o Franco talvez seja ele voltar para os eixos assim e recalcular, gente. Eu acho que envolve. Fórmula 1 envolve muito isso, né? Estratégia da equipe, como está o desempenho do carro, como está a mentalidade e o desempenho do piloto. Sim. E aí, a gente pode ir pro seu querido Fernando Alonso e Lance O Stroll. meu, O seu querido Fernando Alonso. eu queria dizer nada aqui, não ia entrar nesse tópico, não acho necessário. Mas como ela me afrontou, eu nunca vi alguém para babar tanto o Alonso igual a Emily. Não, Juro. Não, ai, não, que eu sou imparcial, que eu não. Eu gosto nem desgosto. Eu acho ele não sei o quê. Gente, ela é fã dele, sim. Ela é mega fã dele. Porque ela sempre, sempre, sempre traz o Alonso ó, à tona. Mas a gente vai ter que falar do Divo, sim, porque dessa vez eu achei ele um querido. Inclusive, o pós-entrevista dele falando sobre o Gabriel Bortoleto. Ó, ele falou tudo. Ele fez assim: ai, gente, não parecia nem o Alonso falando. Mas é aquilo, quando ele adota alguém quando é os queridos dele, ele realmente fala mesmo. tá vendo? Ele é um pai. Você fica criticando ele é um pai, tá vendo? Bicampeão mundial e um pai naquele grid pro Gabriel. Mas assim, eu ia falar a lupa, desculpa, gente, a dupla Fernando Alonso e Lance Stroll, eu acho, na minha concepção, que eles estão entregando o que a Chamars prometeu. Que não é muita coisa. Mas, pelo menos, estão ali naquele meio do meio pro final do pelotão, brigando por alguns pontos, né? Eu acho que a Aston Martin tem condições, tem dinheiro, tem cacife, tem Adrian Newey para poder conseguir se tornar uma equipe mais lá para frente, inclusive de meio para cima de pelotão, conquistar pódios. E eu não sei ainda muito bem o que é que eles estão esperando para poder fazer isso. Os caras contrataram a Adrian Eu Newey. ia falar exatamente isso, assim, cacife, amores, é nítido, é notório, né, que eles têm. A gente já sabe disso. Sim. E olha só, no último GP que a gente teve, o Fernando Alonso terminou em P5 e o Lance Stroll em P7. Então não é uma discrepância muito grande de um resultado de um para o resultado do outro. Eles estão ali, ó, coladinhos. Eu ia falar isso. O povo criticava muito o Stroll, mas eu achei que ele tem conseguido, assim,
tá um pouco colado ali com o Alonso. Aham. Eu acho que ele tá numa situação confortável, digamos assim. É, assim, o Stroll, às vezes, ele não entrega, né? Mas nas últimas corridas, em 2025, eu tenho achado ele muito ali junto com o Alonso. Eles não estão com a discrepância tão grande. É porque é aquela Assim, coisa, né? Eu acho que às vezes os introvertidos sofrem, porque ele é mais assim, mais introspectivo, mais depressão, mais tristeza. Mas é o jeito dele, entendeu? Ele não tem culpa que o pai dele comprou a equipe. E desculpa, assim, gente, o pai dele não vai tirar ele da equipe. Não isso vai. aí é um ponto importante, que eu vi todo mundo falando, porque tem que botar não sei quem no lugar do Lance Stroll, assim, amores. Se o pai dele já comprou a equipe só para o filho poder correr, qual seria a lógica ele tirar o filho? Ele, tipo, ele tá, ok, ele pode até se importar com esporte, Fórmula 1, não sei o quê, mas ele se importa muito mais com o filho dele, isso eu tenho certeza. Vamos lá, o seu pai tiraria você da empresa para colocar outra pessoa? Acho difícil. Pois é. Imagine É, o papai Stroll que gastou bilhões, milhões para comprar a Aston Martin para tirar o Stroll. Gente, não vai não é? acontecer. Uma coisa assim que eu acho que a gente pode pontuar é que esse foi o melhor resultado da temporada, eu acho, para o Alonso, quinto lugar, Sim, e para a equipe. E aí, essa questão do Lance ter terminado em sétimo, eu acho que foi uma boa segurada de posição. Olha, ele ficou atrás do Bortoleto, né? Mas ele garantiu mais pontos para a equipe. Então, eu acho que eles estão num ritmo. bem ali, né? Um ritmo bem assim, de acordo com o que a equipe tem para entregar. O Alonso reclamou muito algumas corridas atrás, né, sobre a questão de, o carro não tá funcionando, o carro não tá dando para correr bem, a gente não tem performance, mas agora eu acho que eles estão tentando ali se encontrar. De verdade, assim, eu espero que até o final da carreira do Alonso ele consiga uma nova vitória. Eu acho que é muito importante para ele fazer a L33, já tem anos que ele diz isso. Eu acho que para encerrar a carreira, o Alonso já tá com, sei lá, acho que ele fez 43 ou foi 44 agora. Seria importante para ele terminar a carreira dele com pelo menos mais uma vitória. E Sim. assim, sendo bem honesto, eu acho que o Stroll não é tão ruim quanto até algum tempo atrás várias pessoas falavam. Eu não sei o que aconteceu, se antes ele tinha um problema com o carro, se ele não estava muito afim no grid. O fato é que de algumas corridas para cá ele vem entregando alguns resultados de acordo com o que a equipe oferece. Então, assim, é uma equipe, digamos que consistente com o padrão que oferece o carro deles, né? Sim. Eu acho que é sempre ter esse pensamento, assim, quando a gente for falar de algumas equipes, que muita coisa depende de como está o desempenho do próprio carro. Sim. Então, eu acho que eles fizeram um bom trabalho, sim. E agora é hora da gente falar sobre quem? O nosso brasileiríssimo Gabriel Bortoleto e Nico Huckenberg. E aí, Vitória, eu vou deixar você falar primeiro, tá? Por Porque, quê? porque eu tô segurando a emoção, entendeu? Eu tô segurando a emoção. Eu tô sendo muito barrista. Então, assim, eu vou Eu deixar acho, você falar pra me acalmar os ânimos primeiro, tá? eu acho assim que a emoção foi muita nesse fim de semana para o Brasil, porque também queremos parabéns a Rafa Câmara, Sim. vencedor da F3. Assim, ó, só sucesso, o Brasil só impressionando. E eu acho que é aquilo, a gente vê nitidamente que a gente tem muito talento aí. Tem muito que investir nesses meninos dentro do automobilismo. Mas assim, Bortoleto, para mim, ele fez um excelente resultado. Assim, piloto do dia total. Quiçá merecia até um pódio, viu? O Sim. que ele tem, o que ele tem feito naquele carro é muito impressionante, gente. Eu acho que é um desempenho assim muito bom. Ele tá chegando agora, tá pegando ali todo jeito e tá se destacando. E fazendo já a comparação, porque estamos aqui, o nosso episódio é para comparar. O Kemberg ficou lá pro finalzinho, reclamou da queda de aderência do carro, desde os treinos livres, ele veio reclamando.
falou sobre a asa traseira, nas curvas. E assim, ele já tá há um tempo, entende? Aham. E quando a gente fala de diferença de carro, talvez pese mais para um, mais para outro, mas se for pensar em questão de adaptação, se a gente for botar a adaptação na mesa, o Gabriel Bortoleto tá assim, ó, num ritmo anos-luz mais forte. Porque vale lembrar que ele fez um P6 em uma Sauber. Sim, e tipo assim, Gente, com um uma P6. parada, ele só fez uma parada e conquistou o 6º lugar. Assim, ele somou 8 pontos. 8 pontos. Aí já para o Hülkenberg teve aquela estratégia de 2 paradas, ele terminou em 13º. Ele largou ali do fundo do grid. Ele foi elogiado, assim, eu acho que ele fez uma recuperação ok, diante das condições, né? Diante do que ele tem reclamado também, de questão de aderência do carro, desde o início do fim de semana. Mas tá aí uma diferença muito grande que precisa ser pontuada. Eu acho que o Bortoleto tem que ser, sim, amplamente elogiado, porque a atuação dele foi uma atuação de destaque, assim. Sim. Eu achei que ele dominou, inclusive, as sessões de classificação, ali Q1, Q2, Q3. Eu acho que foi uma ótima escolha e acho que ele tem aí um futuro promissor, sim, dentro da Fórmula 1. E ainda mais porque a gente vê que não tem sido algo que é notado só pela gente que acompanha, pela gente que é imprensa, não. Os próprios pilotos têm notado, a própria galera que está ali todo dia no grid tem notado que esse menino está fazendo um trabalho excelente. Demais. E Ele é um novato em ascensão. E é bem assim, pra gente não é surpresa porque a gente sabe do potencial dele, de tudo que ele conquistou na base. Mas ele vem se destacando mais, inclusive, do que outros novatos muito mais aguardados, como o Rajá, como o Lawson, como o Como o Antonelli, Kimi. que O Kimi muitas foi vezes muito eram bem. colocados à frente do Bortoleto, sendo que a gente falava, pessoalmente a gente aqui do Brasil, né? Gente, galera, vamos prestar atenção no Bortoleto, tá? E tava os gringos, né, principalmente. Ai, mais o Antonelli. Ai, mais o Rajá. Ai, mais o Lawson. E agora eles estão percebendo que o que a gente falava não era coisa, tipo assim, barrista. Não é só porque a gente é brasileiro. É porque ele é bom. Ele é muito bom. E ele tem material de campeão. Inclusive, eu não sei se você viu ele falando sobre a relação dele e do Huckenberg, né? Que no começo o Huckenberg ficava tipo, quem é esse cara? Ele nunca destratou ele, mas ele falava que, tipo, às vezes ele descobriu uma coisa nova sobre o carro e ia falar pra ele. Aí o Huckenberg falava, por que você tá me falando isso? Você é meu companheiro de equipe, eu posso sair na sua frente. Ele ficou tipo, mas a gente tá em P19 e P20, que diferença isso faz? Eu quero Aí falou ajudar a assim, equipe a crescer. meu Isso eu acho que filho, foi a muito gente está numa importante. situação tão ruim que você não está entendendo. A gente tem sim que compartilhar o que, que a gente não está gostando, o que, que a gente pode melhorar, porque assim, o que, que vai fazer a diferença mesmo? Tá os dois no fundo. Pois é, eu acho que isso foi muito importante para a relação deles como companheiros de equipe, coisa que a gente consegue perceber muito bem hoje, talvez a equipe mais entrosada do grid. Você acha? Eu acho. Eu tenho essa Também leve acho. percepção assim. Eu acho eles muito entrosados. Muito ali, companheirismo mesmo. Você percebe que eles são amigos, sabe? Algumas equipes têm amigos, a gente consegue perceber. Mas é mais aquela coisa, tipo assim, institucional, eu diria. E agora eu acho que a gente pode já passar até para a próxima dupla. Sim. Eu queria que a gente falasse de Carlos Sainz e Albon. Ai, essa dupla. Eu diria que o Sasha me deixou um pouco maluca nesses últimos tempos. Por quê? Porque ele vem soltando algumas declarações do tipo, ai, se eu tivesse em outro carro, ai, não sei o que. Eu falo, Diva, mas você tá nesse carro, vamos falar desse carro, tá? Eu acho que ele ainda não superou. Não superou. Digo, assim, como muitas de nós, como muitos de nós não superamos, mas assim, dá pra ver até em questão mesmo a relação dele e Leclerc, sabe? Tem um Aham. vídeo muito engraçado que eu vi que é ele e o Leclerc indo embora juntos, que ele foi de jatinho, né? E aí o Albon olha assim e fica, oxe,
que ele tá indo com ele? Ele é minha dupla. Onde que aí tá acontecendo? Eu acho que ele não superou, não foi nem o fato do Hamilton ter ido pra Ferrari. Porque, tipo, ser substituído por um heptacampeão, o cara mais vitorioso da Fórmula 1, é uma coisa. Agora, ele não ter conseguido a vaga nem na Mercedes, nem na Red Bull, eu acho que deve ter doído. E é por isso que eu fico me perguntando o que pode ter acontecido também durante essas negociações, porque que o pai dele conversou com os chefes de equipe, conversou. Sim. Então, é algo assim que só se a gente fosse assim uma formiguinha para saber, eu queria muito. E vale lembrar que a última corrida que a Ferrari ganhou foi com o Sainz no Prêmio de Singapura em 2024. Então, assim, ele saiu muito bem da equipe. Ele saiu, assim, a Ferrari tem um histórico, a gente sabe que muitos pilotos saem de lá queimado. O Carlos Sainz não, o Carlos Sainz, pelo contrário. Ele saiu como o último piloto a ganhar um GP da Ferrari. Até agora, ele é o último piloto a ganhar um GP. Tanto que foi por isso que gerou muita polêmica, porque estão tirando ele, né? Sim. Eu acho que a situação dele com a Williams, dele reclamar, esse ano, pelo menos, não vai fazer muita diferença, porque eles já deixaram claro que eles vão concentrar os recursos que eles têm no desenvolvimento para 2026. Então, o carro vai ficar atualmente sem essas melhorias. É uma escolha da equipe, né? Agora, uma comparação dele e Albon, assim, o Albon tem sido consistente, mas comparado ao Sainz, eu acho que ele ainda tem se mostrado inferior. Sim. Apesar de eles estarem ali do meio pro final, alguns GPs brigando por pontos, eu sempre vejo o Carlos Sainz pelo menos à frente do Albon. Apesar dessas dificuldades, a Williams ela ocupa atualmente o 5º lugar, né, no campeonato. Sim. Com 70 pontos. Com essa pausa da Fórmula 1, talvez eles venham com alguma estratégia, algo que ajude mais os meninos a estarem pelo menos pontuando mais, né? Porque é aquilo, a situação não tá muito boa, não. E como eles já deixaram claro que só vão mexer no carro agora para o próximo ano, é trabalhar com o que tem. Pois é, eu acho que o Sainz vai ter que... Ele tá naquela fase da negação ainda. Mas vamos lá, né? Eu acho que ele ainda vai ter que aceitar melhor o que tem acontecido. Sim. Mas como você falou, eu acho, particularmente falando, que apesar deles estarem ali, na minha concepção, não tem muito aquela coisa de o Sainz está fazendo, pontuando o tempo inteiro e o Albon não, nem conclui a corrida. Mas eu acho que o Sainz vem se saindo melhor do que o Albon durante, até agora, mais ou menos, na metade do campeonato. A gente tá agora nas férias de verão. Essa é a minha concepção sobre os dois. Eu acho que tá na hora da gente falar sobre a dupla Piando! A dupla Piando que vem dando um trabalhinho, né, Vitória? Um trabalhinho? Eles vêm infernizando a todos, meu amor. Gente, nunca esperei, acredita? Eu fico muito surpresa a cada corrida que tem. A McLaren veio com força, viu? Veio com força e veio para ficar. E olha, quando a gente fala dessa diferença entre os pilotos, a gente vê essa diferença também na torcida, viu? Porque, olha, a galera tá botando para lascar nas redes sociais. Tem quem torça mais pro Norris, tem quem torça mais pro Piastri. Sim. E aí, eu queria falar que a gente comentasse sobre uma coisa. Quando a gente tem dois pilotos de duas equipes diferentes disputando o campeonato de pilotos para a Fórmula 1, em que se disputam também os campeonatos, o campeonato de construtores, eu acho que é mais fácil a gente comentar sobre cada um. Agora, quando a gente tem uma McLaren com 500 pontos na questão de campeonato de construtores e a Ferrari com seus 200 e pouquinhos pontos no segundo lugar,
e a gente tem os dois pilotos disputando o campeonato da mesma equipe, é um pouco mais difícil da gente comparar. Mas, na minha concepção, tem um piloto que está se destacando mais. Você também consegue perceber isso? Se for o mesmo piloto que eu penso. Será? Quer falar? Será o. Você quer falar? Ai, você quer falar? Eu falo. Fale. Será o Piastri? Totalmente. Ele tem Gente, material de campeão. totalmente. Não queria nem dizer nada. Não tô puxando favoritismo. Não é nada disso, viu? Mas eu acho perceptível. E não é uma coisa que a gente tem falado de agora. Até a questão da mentalidade dele. A Sim, gente já vem pontuando isso, ó, há muito tempo aqui nesse podcast. Há muito tempo. De outros, desde que ele entrou para substituir o Ricardo, eu acho que tem ficado muito nítido. E eu acho que o que comprometeu ele de ganhar nesse último fim de semana foi inteiramente aquela manobra no final ali, que ele deu aquela escorregada. Eu achei que, na realidade, ele não teve. Ele pensou, talvez, em fazer algo, mas já foi muito em cima, ele não conseguiu. E assim, eu acho que se ele não tivesse tido aquele empecilho, ele com certeza teria ganhado de Lando Norris, viu? sim. Também Porque acredito. ele tava muito decidido ali, gente. Ele fez assim um trabalho. Eu acho que ambos foram num ritmo muito bom, com as estratégias ali. Mas assim, nas voltas finais, eu acreditei fortemente que o Piastri ia passar o Lando Norris. Também. E assim, pra mim, o Piastri, ele tem alguma coisa na concepção de corrida dele que ele consegue olhar pra o que é que eu faço, o que é que os outros vão fazer e que o Lando Norris aparentemente não tem em algumas corridas. E eu acho que esse é o diferencial. Enquanto o Piastri tá ali sempre naquela coisa reta, o Lando Norris eu vejo ele mais como altos e baixos em algumas corridas. E eu acho que essa também pode ser um diferencial, uma vantagem para o Piastri nesse campeonato. Tanto que o Piastri está com 284 pontos e o Lando Norris está com 275. E muitas vezes, quando a gente vai chegando nessa reta final, vai pesando ainda mais no Lando. Por quê? Porque ele tá na McLaren há mais tempo, porque todo mundo sempre disse que ele ia ser o campeão mundial. E aí chega um cara que, apesar de eles serem colegas, amigos, chegou depois dele e tá na frente dele no campeonato de pilotos. E esse cara vai ganhar e eu tô aqui, por que eu vou perder? Então eu acho que isso afeta também muito o Norris nessa questão. Pelo menos no meu ver, isso deu um peso a mais nessa segunda parte do campeonato. E tem um fator, né? Que com essa corrida de agora, ele reduziu a liderança ali do Piastri para apenas 9 pontos. Então a disputa vai ficando se aproximando ali, ficando mais acirrada. A McLaren já optou por estratégias diferentes para eles. Sim. E aí eu acredito que dali para o finalzinho, depois dessa pausa, pode vir ali uma rivalidade bem boa da gente assistir mesmo, viu? Eu espero, para dar um pouquinho de emoção, né? Trazer ali aquela emoção na Holanda. Já que estão barrando o hino da Holanda, vamos Pois ver o que, é. que eles trazem aí de diferente para a gente. Mas, assim, é perceptível a diferença, como cada um deles leva dentro das corridas. É perceptível como cada um recebe suas estratégias. Então, eu acredito fortemente que se aproximarem ainda mais, a gente pode ter um final de campeonato bem surpreendente com pilotos mais jovens, assim. Sim, com certeza. E aí, você acha que quem ganha esse campeonato? Olhando para essas corridas que a gente fez até agora. Ai, velho, me deixou sem palavras agora, eu tô pensando. Eu acho que esse foi um campeonato. Até agora a gente pode definir esse campeonato como algo inusitado, mas não ruim. Eu acho que ele tem vindo também para mostrar o que a gente tem pontuado assim de mudanças dentro da própria Fórmula 1. Eu lembro que Uhum. se a gente fosse conversar algum tempo atrás, a gente ia sempre estar falando dos pilotos mais velhos, né?
até porque os mais novos ainda não tinham se mostrado tanto. Mas agora a gente vê que essa nova geração tem se mostrado bem mais. Estão ali tentando, com os meios que tem, manter constância, fazer bons pontos, levar a sua equipe. Então, é igual você também pontuou, tipo, eu não vejo por agora grandes mudanças no sentido de equipes mesmo da Fórmula 1. Se alguém sair e for para alguém entrar ou para mudar de equipe, eu acredito que vai ser bem surpreendente. Porque, apesar dos pesares, eu acho que as equipes têm estado de um jeito que tem sido duplas interessantes. Eu acho que a gente pode esperar mesmo é ver o que vai dar isso aí da McLaren e se vai ter alguma melhora na Ferrari, né? Porque o ideal seria que eles estivessem acompanhando bem mais de perto a McLaren. Pois é. E uma coisa que eu tenho para dizer eu acho que a McLaren acertou e muito essa dupla, viu? Que tá dando um trabalho para todo mundo. E eu espero que eles não mudem, né? Apesar da disputa, eu espero que essa dupla fique por alguns longos anos. Eles merecem estar nesse lugar, apesar de você pode não gostar de um piloto, achar ele legal, achar ele chato, achar ele reclamão, mas o que a gente não pode negar é que eles dois merecem estar na equipe em que eles estão. Isso pra mim não tem dúvidas, assim. Pois é. Eu acho que é isso, gente. A gente pontuou tudo a ser pontuado. A gente quer também a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Se você está assistindo a gente pelo YouTube. E eu vou deixar também só uma consideração, porque a gente falou que o Carlos Sainz, né? A gente vê ele à frente do Alex Albon. Mas a gente foi conferir aqui os pontos. E o Albon tá bem mais na frente do que o Sainz no campeonato. O Albon tá com 54 pontos, né, em 8º no campeonato, enquanto o Sainz está com 16 pontos. No 16º lugar no campeonato. Certo. Então fica pontuado aí para não falarem também que a gente foi injusta. Pois é, fica aí. Às vezes as percepções da gente mudam um pouquinho, enquanto o campeonato tá de um jeito diferente. Mas deixem aqui nos comentários também o que é que vocês acham de cada equipe, né? Qual piloto vocês acham que poderia sair de uma equipe, qual piloto poderia entrar, porque aí tem rumores do Checo Pérez chegando, né? De novo, novamente. E a gente quer saber de vocês para essa primeira metade do campeonato, o que é que vocês têm achado, né, desse desempenho dos pilotos e o comparativo das equipes. Isso mesmo. A gente vai deixar também aqui o nosso arroba lá do Instagram na bio. Siga a gente, @paddockbrf1. A gente está quase chegando nos 15 mil seguidores. É Sim. muito importante que vocês continuem apoiando a gente por lá. Muito obrigada a quem tem acompanhado a gente durante todo esse período, durante todo esse tempo. E no mais é isso, né? Curtam aí, compartilhem com os amigos. Tá ouvindo pela primeira vez, ainda não segue a gente, siga também. Exatamente. Até porque é importante pra gente se vocês querem que a gente traga mais conteúdo. Porque quanto mais público a gente tiver, a gente consegue alcançar até lugares maiores e trazer ainda mais informação, inclusive exclusiva para vocês. Então é isso, a gente queria falar com o Vitória, agradecer, né? Principalmente quem acompanha a gente desde o começo. E quem tá chegando agora também, seja muito bem-vindo. E muito obrigado por escutar mais um episódio do Paddock Podcast. Beijão. Até a próxima.